Fala aí galera, eu sou Hugo Koschenborger da Rosa e esse é o canal Dr. Fonocaptor, o Stalker do vinil. Hoje, para falar dessa belezura aqui, vinil, a arte de fazer discos. Lançado pela Publifolha, essa obra faz uma viagem através do universo do vinil e suas origens. Desde a época, por exemplo, do surgimento da primeira forma eficaz de registro humano, de voz humana, que foi o cilindro, criação do Thomas Alva Edison, até o advento do shellac, do disco de goma laca, né, inventado por Emil Berliner, e que tinha como capacidade, né, de registro de gravação apenas 3 minutos por lado, né, e que começou com velocidade de 75 rotações por minuto, passando a seguir ao padrão de 78 rotações por minuto, que foi o padrão adotado por toda a indústria fonográfica. Em seguida, o livro fala sobre a grande revolução que aconteceu em 1948 com o advento do surgimento do LP como conhecemos. Toda essa parte é muito interessante no livro, com fotos, dados históricos e tudo mais dos primeiros anos, onde o disco realmente começou a vender muito bem e capas tornaram-se verdadeiros ícones, né? Porque originalmente o disco de 78, né, quando da era de 78, ele possuía uma capa padrão, uma capa sem muitos detalhes. Com o advento do LP, e até mesmo um pouco antes do advento do LP, com o surgimento de alguns álbuns já de 78 rotações, alguns ilustradores começaram a ter ideia de criar ilustrações exclusivas para o disco e, de certa forma, isso ajudou também a impulsionar a vendagem deles. Uma das fotos mais interessantes do livro é essa que você visualiza agora, que foi apresentada justamente no evento de lançamento dos discos de vinil em 1948, quando um empresário, né, um grande nome aí da indústria fonográfica, fez essa foto antológica, comparando um álbum de discos de 33 rotações, 33 e 1/3, a quantidade de músicas equivalentes que caberiam nele se fossem em 78 rotações, ou seja, quantos discos de 78 rotações cabem dentro de um pequeno álbum de discos de vinil. Como não poderia deixar de ser, essa foto causou furor na época, imaginem só, né? Foi uma grande revolução, com certeza. E uma observação bastante curiosa, né? Até a década de 1990, toda mudança tecnológica feita desde o surgimento do vinil, né? Dos 78 rotações, passando para o vinil, passando depois para os álbuns, passando depois para essa questão do surgimento do CD, foram focadas sempre pensando na música erudita. Em 1945, por exemplo, em média precisava-se de 8 discos de 78 rotações de 12 polegadas, não de 10, que é o tradicional de 12 polegadas, que seria o tamanho de um LP moderno, né, só que em 78 rotações, para a audição de uma sinfonia completa, totalizando esses 8 discos em cerca de 20 minutos de execução. Na época, uma ópera, que costuma ser maior ainda que uma peça erudita, tinha cerca de 25 discos. Vejam só que confusão, né? Que volume de material, de mídia precisava para você ter a ópera completa. Quando o LP é inventado pela Columbia, a maior beneficiada em um primeiro momento foi justamente a música erudita. Todo o catálogo das gravadoras, focado no gênero, rapidamente é reprocessado dos antigos 78 rotações para o formato de LP, tornando-se rapidamente campeões em vendagem. Então, no primeiro momento, eles reciclaram, entre aspas, todas as músicas que já haviam sido gravadas em 78 rotações, as transpuseram para o formato de long play e, num segundo momento, iniciaram um processo de regravação com grandes orquestras de todas aquelas músicas, agora especialmente para o LP, com mais fidelidade, com melhor qualidade, com menos ruído, etc, etc, etc. E para você ter uma ideia o quanto a música erudita no passado fazia sucesso e era apreciada pelas pessoas, entre 1949 e 1959, de cada 100 novos discos lançados, nada mais, nada menos do que 60 eram de música clássica. Depois de mais um boom de vendas aí que ocorreu com o surgimento dos CDs, onde os apreciadores de música clássica mais uma vez se fartaram adquirindo todas aquelas peças, né,
de Beethoven, de Tchaikovsky, de Chopin, de Bach, de Mozart, entre tantos outros compositores, começaram então a adquirir novamente todas essas peças em CD. A venda começou a cair. A vendagem do disco erudito, outrora gigante dentro do meio fonográfico, acabou se apequenando, né? E atinge hoje níveis críticos, um pouco aí parte por causa da pirataria, parte por causa da questão do MP3, né, da divulgação do MP3, da proliferação dos downloads pela internet e aquelas coisas que vocês já sabem que de uma certa forma prejudicaram a indústria fonográfica como um todo. E também o gosto das pessoas, que mudou bastante. Hoje em dia a galera não é muito atenta à música erudita, o que é uma pena, porque a música erudita ela tem características únicas, né? São músicas realmente cerebrais e são interessantes de serem escutados. Inclusive, muitos especialistas recomendam que durante os estudos a pessoa coloque um disco de música clássica enquanto faz as suas análises, os seus estudos e tudo mais, que isso ajuda a movimentar as ondas cerebrais, né? Ativar as ondas cerebrais e a aprendizagem flui mais fácil. E uma observação muito bacana feita pelo autor, o Evans, é a seguinte. Aí ele falando, por exemplo, da diferença de você possuir a mídia física, né, o disco em casa, ou de escutá-lo, seja através de MP3, seja através de portais como Spotify, né, downloads, streaming, etc, 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 que é o seguinte: quando você tem o disco em casa, quando você tem a obra completa, elaborada, idealizada pelo autor, pelo cantor, pelo intérprete, pelo músico, você tem a sensação de ser o dono da música, tá? Online, você até escuta o disco, né? Você até escuta o disco, mas você não tem essa mesma sensação de ser o dono da música, fisicamente presente ali na sua coleção para sempre. Então fica uma coisa efêmera, uma coisa que não tem tanta profundidade. O contato do ouvinte de música que procura o colecionismo, né? Procura colecionar objetos físicos, a mídia física é muito diferente do contato de um mero ouvinte que quer ouvir a música ali e tal, e tudo bem, entendeu? Sem maiores pretensões. Uma abordagem muito legal também do livro é a respeito das embalagens, e encartes, capas e tudo mais que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo conforme os lançamentos foram ocorrendo. Tem embalagens e capas icônicas que devem ser reverenciadas como grandes obras do século XX e quem sabe do século XXI, quem sabe surjam novas capas aí, clássicas ao longo do tempo nesse período aí do século XXI, a partir do ano 2001 para cá, né? E finalmente o livro fala sobre a história de grandes gravadoras como Motown, Island, Factory, Chess, Verve, Blue Note e também a gravadora Virgin, a Decca, Atlantic, Stax, Casablanca e outras mais, né? Tem ainda algumas curiosidades para arrematar, né, para encerrar o livro, a respeito de Pictures Discs, de edições limitadas, vinis coloridos, mensagens escondidas em sulcos excedentes e, além disso, reedições luxuosas que fazem a alegria dos colecionadores. Então é isso, galera. Fica mais uma vez aí a dica para você desse livro incrível, Vinil, a arte de fazer discos, tá? Está disponível online e nas principais livrarias do país. É uma obra magnífica que eu recomendo demais. Valeu, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.